Muito bem, estamos de volta e agora o nosso assunto é o urbanismo de Curitiba. A capital paranaense é conhecida por todo mundo por ser muito bem planejada, bem estruturada perante outras cidades, especialmente aqui do Brasil. Mas como todo grande polo, por aqui também existem problemas ou discussões aí, como os de mobilidade urbana. A polêmica agora são os recuos obrigatórios de bares e restaurantes no centro da cidade. Há quem goste disso e quem não se incomoda, mas muitos pedestres reclamam na prefeitura. Vamos discutir aqui também sobre a regulamentação dos valets em Curitiba, o serviço de estacionamento em estabelecimentos gastronômicos e os estacionamentos para bicicletas. Para conversar comigo sobre esses temas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o secretário de Urbanismo de Curitiba, Reginaldo Cordeiro. Tudo bem, secretário? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês para esclarecer essas dúvidas que temos aí na cidade. O prazer é todo nosso e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Secretário, essa questão, a primeira que a gente anunciou, né, que são esses recuos obrigatórios aí dos restaurantes, é uma polêmica que já vem há muitos anos, né? A população às vezes reclama, mas os proprietários de bares querem colocar esses espaços, até porque os clientes gostam deles, né? Como é que é essa discussão? Na verdade, nós temos em Curitiba um problema muito sério com relação ao clima. É uma cidade fria, muito chuvosa. Então, geralmente, precisa estar dando maior conforto para o usuário do bar, do restaurante, da panificadora, da confeitaria. Então, passou-se de uns 20 anos para cá, esses estabelecimentos comerciais a construírem essas coberturas provisórias nos recuos obrigatórios. Deixar bem claro que na zona central de Curitiba, onde existem os edifícios comerciais, é possível se construir, sim, uma edificação no alinhamento predial, sem o jardim. Já se afastando um pouco do centro principal, Batel, Juvevê, Cabral, Água Verde, já é exigido que se respeitem os 5 metros de recuo para as edificações. O que significa isso? Significa tornar aquele jardim uma área permeável, para que a água da chuva possa permear e não vá com grande velocidade para a rua, ocasionando em grandes enchentes. Entendi. Outra situação, um possível alargamento de uma via, caso seja necessário um eixo importante estrutural de passagem de ônibus, que poderíamos vir a desapropriar os terrenos, então precisamos desses 5 metros de área de preservação. E também a questão da urbanização da cidade. Então, nesses locais, passaram-se, de uns tempos para cá, a cobrirem com policarbonato, com telhado de vidro, ou mesmo lonas, para tornar o ambiente mais aconchegante e mais confortável, evitando aí, sim, o intempéries, né, com relação às chuvas e também a insolação. Então, e o conforto também para o usuário. Eles preferem ficar junto do alinhamento predial para poder visualizar melhor a via pública. Mas hoje é irregular essa estrutura, ela é irregular, ela deve ser preservada, então a situação é que nós temos aproximadamente em torno de 1.000 imóveis comerciais com esse tipo de estrutura, todos eles, ou a maioria deles, com processos de ação fiscal há 15 anos no município. O que acontece? A prefeitura, através da fiscalização, notifica o proprietário do imóvel para que ele retire essa estrutura, se não aceita essa notificação, é multado e muitas vezes é embargada a obra e ocasiona na não renovação do alvará de funcionamento. Mas, costumeiramente, vinham se renovando esses alvarás mesmo com essas estruturas irregulares. Então, nós fizemos uma proposta de governo na gestão para o prefeito Gustavo Frutti, de que pudéssemos, já que isto é importante para o proprietário do imóvel, já que isso é muito importante para o dono do ponto comercial, que atrai mais o cliente. E também é confortável para o cliente, por que não se utilizar dessa estrutura provisória em função dessa irregularidade e cobrar uma taxa para que seja retornado o benefício para o próprio munícipe, o cidadão curitibano, que reclama tanto das nossas calçadas, falta de acessibilidade, questão às vezes de raízes das árvores que saem do solo e tornam esses perfis das calçadas com dificuldades irregulares. Né? Então, nós, com esse fundo, Funrecal, estaríamos dando a manutenção necessária para as calçadas para a população de Curitiba. E os proprietários dos imóveis teriam uma situação regularizada temporariamente, até que isso fosse permitido, pagando uma taxa
por metro quadrado construído, dependendo da zona onde ele está. E como é que a prefeitura está fazendo para desenvolver esse trabalho? Vocês estão indo em cada estabelecimento ou é feito junto a uma associação da qual eles pertencem? Existem associações que representam, existem sindicatos, né, Sindhotéis, que é o Sindicato de Hotéis e Alimentação e Agências de Viagem. Existe também a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e a Brasel, a Abrabar. Existe também o Sindicato de Panificação, tem muitas panificadoras e confeitarias que também se utilizam dessa área. E existem até hoje empresários que já estão ampliando as áreas cobertas no recuo obrigatório só em ter acontecido a liberação desse decreto. Então, existiam coberturas menores que hoje já foram ampliadas em cima do decreto que vem a possibilitar a regularização. E outros que não tinham essas áreas cobertas já estão cobrindo, porque realmente é um benefício para todos. Então, isso aumenta a arrecadação, aumenta a possibilidade de mais mesas e cadeiras para a atividade comercial e, na verdade, é uma ampliação do seu comércio. Tem casos que a área do recuo obrigatório, do jardim, às vezes é maior do que a área interna da edificação para comercialização. Agora, então, há um benefício muito grande, sim, para todos, né? Entendi. Secretário, o senhor comentou no início aqui da nossa conversa sobre as autorizações, que na região central se permite alguns espaços, nas regiões mais afastadas também. Essa questão do alagamento, por exemplo, da preservação ambiental, que vai determinar se aquele comércio pode ou não ter esse recuo? Sim, o que eu quis dizer no começo é que existe um plano diretor em Curitiba, seguido, e leis de zoneamentos. A zona central hoje, que é a Rua 15, Marechal Deodoro, Murici, hoje permite a construção no alinhamento predial. Então, praticamente, não é ali onde acontecem essas irregularidades. Se você sai um pouquinho a partir para a área do Batel, Brigadeiro Franco, Desembargador Mota, a própria Alameda Dom Pedro II, né? Ou essas vias setoriais, Manuel Ribas, Mateus Leme, Eduardo Esprada, a própria Batel. Então, ali sim, teria que ter o recuo pela lei de zoneamento de 5 metros para paisagismo, jardinamento e possível alargamento. Ali sim que acontecem essas irregularidades, né? Nós temos muitos comércios que se utilizam dessa área para cobrir irregularmente. Então, vai de encontro à necessidade deles, né? Continua proibido a edificação permanente, mas possibilita a utilização temporária deste recuo dentro das características de cada um. É só uma estrutura leve que é permitida, que é tolerada. É o policarbonato como cobertura, o telhado de vidro, a própria lona e os fechamentos nessa mesma característica de madeira ou estrutura metálica. E quem está irregular gera multa, é isso? Gera multa, gera notificação, gera embargo, às vezes gera até a não possibilidade de renovação do alvará de funcionamento. Por isso que nós estamos tentando regularizar isto, né, através desse decreto, para que a gente possa dar a possibilidade do comerciante, do usuário e a receita arrecadada ir direto de encontro à necessidade do curitibano. O senhor comentou também a respeito de taxas. São taxas altas? Como é que os comerciantes veem isso? A proposta que nós tínhamos da prefeitura é de acordo com o zoneamento. Então, nós entendíamos que tinha um valor de IPTU a ser cobrado pela área construída e também o valor que esses comerciantes pagam de aluguel. Varia muito de acordo com a região. Então, nós estipulamos no primeiro decreto em torno de R$ 25,00 o metro quadrado dessa cobertura irregular para as zonas centrais e áreas de pedestre. R$ 20,00 para as zonas ZR4, que compreende Batel, Juvevê, Cabral, Água Verde, entre outras. R$ 20,00. Centro ali. Um bairro periférico ao centro, R$ 20,00 o metro quadrado. Já as ZR4, que não têm vias principais, nós estipulamos R$ 15,00. E as afastadas das setoriais, R$ 10,00 o metro. Significa o quê? Se você tiver uma casa, um bar, numa ZR4 periférica ao centro, com 5 metros de recuo, vezes 10 metros de extensão, ele estaria cobrindo 50 metros quadrados, que multiplicado pelos R$ 20,00, daria R$ 1.000 ao mês. Esta era a proposta da prefeitura. Daria praticamente R$ 30,00 diários de taxa para lhe pagar. Mas você leva em conta que quantas mesas cabe nessa área? Praticamente 6 a 10 mesas, com 4 cadeiras cada uma. Então, é um valor que vale a pena para o contribuinte. E para nós poderíamos fazer jus a esse dinheiro para a melhoria das calçadas. Mas assim mesmo as entidades acharam caro, em virtude
dos impostos que pagam, IPTU, pagam, claro. Em virtude das leis trabalhistas com relação aos seus funcionários e também de aluguel desses imóveis. Então a gente pediu uma proposta, fizeram essa proposta e nós vamos cruzar essas informações e ver qual é a condição natural e mais real que possa ser cobrada para atender a todos sem distinção. Da melhor forma, né? Secretário, eu vou lhe pedir uma licença rapidamente para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aí falando mais sobre os recuos frontais nos estabelecimentos comerciais. Até já! Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é sobre questões aí urbanísticas das cidades, como no caso aqui de Curitiba. Conversando comigo sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje o secretário de Urbanismo aqui da capital do Paraná, Reginaldo Cordeiro. Secretário, obrigado mais uma vez pela presença. Não, eu que agradeço para poder esclarecer as dúvidas que podem parar aí com relação a essa questão do decreto do uso do recuo e também das calçadas. Secretário, há pouco a gente falava justamente sobre essa questão do recuo em frente a estabelecimentos comerciais, especialmente os gastronômicos, né, que utilizam mais esses espaços para os clientes. Esse era um decreto 308, mas agora parece que ele não está mais valendo, né? O prefeito já fez outros aí na sequência. Exato, nós começamos com o 308, mas o valor tinha saído um pouco fora do que tinha sido previsto. Então nós revogamos esse decreto 308, e fizemos o decreto 1401, que foi editado ao fim do ano passado. Neste 1401, que dava esses valores que eu comentei no bloco anterior. R$ 25,00 o metro quadrado da cobertura na zona central e de pedestre, R$ 20,00 nas zonas periféricas, 15 também não em vias estruturais e 10 na periferia. Mas o decreto número 11 do início do ano, depois dessa confusão estabelecida aí por conta dos sindicatos e entidades, o prefeito resolveu tirar os valores do decreto 1401 para que o Poder Executivo possa definir com mais tranquilidade esses valores. Entendi. Então, para chegar num denominador comum. Então, ele editou o decreto 11, que apenas altera o artigo 16 do decreto 1401. E o artigo 16 lista na tabela os valores. Então, a gente foi orientado juridicamente para tirar os valores, para ter mais facilidade de corrigir algum erro por conta da região onde estão esses estabelecimentos comerciais. Entendi. Secretário, eu quero lhe convidar agora para assistir uma reportagem em que fala justamente sobre a questão da instalação de cadeiras e mesas nas calçadas da região central. Não é bem essa questão que a gente estava falando sobre esse recuo frontal, mas também um assunto aí que gera alguma polêmica entre as pessoas. Vamos conferir. Na região central de Curitiba, não é nada difícil encontrar bares e lanchonetes que usam as calçadas para colocar mesas e cadeiras. Entre as pessoas há os que não se importam em desviar dos obstáculos, mas existem também os que não aprovam essa atitude dos comerciantes. É um problema isso aí. Por quê? Eu acho que é muita gente e esse negócio aí atrapalhando. Então fica quase caindo aqui tudo. Eu passo aí, para mim, nunca me atrapalhou, né? Consegue desviar fácil? Sim, porque lá a faixa é maior, ó. Não, na minha opinião, problema nenhum. Não. As mesas no meio da calçada atrapalham você? Com certeza, porque eu acredito, não sei como é que eles deram licença para colocar a mesa aqui. Porque as pessoas vêm aqui, o fluxo fica menor, então tem que ir tudo para o lado esquerdo daí. A legislação de Curitiba permite que os estabelecimentos comerciais gastronômicos utilizem as calçadas em frente aos seus imóveis para instalar mesas e cadeiras e atender ao público. Mas é preciso observar as regras existentes na lei, que é de 99, e também as que estão contidas no decreto 1737. Aqui em Curitiba é 2 metros, a lei federal 1,5 metro. A gente tem que saber que tem que respeitar a pessoa que passa nas calçadas, o que isso às vezes não acontece. De acordo com a lei, os únicos imóveis comerciais que podem usar as calçadas são aqueles que estão no alinhamento predial do terreno. Os comércios que têm recuo não podem. Na capital paranaense, é a Secretaria Municipal de Urbanismo a responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. O empresário que não a respeitar está sujeito a multa e pode até perder o alvará de funcionamento. Se fecha toda a calçada com mesa e cadeira, isso é proibido, né? E os estabelecimentos que estão fazendo isso hoje, que a gente sabe que tem, precisam ser realmente multados, né?
E tem que cumprir a lei, que a Abrazel, como entidade, sempre fala, a lei existe para ser cumprida. Secretário, como a gente viu ali na reportagem, vários estabelecimentos, né, e a gente que anda pelo centro sabe que usam esses espaços. Nesse caso específico, esses espaços ali são regulamentados, ou pelo menos deveriam ser, né? São regulamentados, como disse a reportagem, é permitido sim, desde 99, a utilização de mesas e cadeiras dentro de um limite para imóveis antigos que estejam construídos no alinhamento predial. No alinhamento. Então, depende muito da largura da calçada. Em regra, eles devem estar dispostos com mesas e cadeiras até no máximo 3 metros, desde que fique 2 metros livres de circulação de pedestres, livres de qualquer obstáculo, árvores, postes, floreiras, enfim, para dar tranquilidade ao acesso. O que acontece, às vezes, realmente, é que alguns bares não respeitam a legislação, então sofrem diversas penalidades, autos de infração. Nós tínhamos, há um tempo atrás, em uma das praças bem visitadas e conhecidas da cidade, bares que respeitavam a legislação dentro até de cercadinhos que eram aprovados, e outros tomavam conta de todo o passeio, sendo que a pessoa que por ali transitava tinha que ir até a pista de rolamento, até o asfalto, claro, tendo o risco de um atropelamento para poder ultrapassar aquele local. Então nós agimos muito forte nisso, regularizamos muito, né, alguns bares nós caçamos os alvarás de funcionamento, inclusive porque não queriam se adaptar, e é evidente sempre pedindo auxílio à população para que denuncie através do 156 aquela prática irregular de donos de estabelecimentos que não querem cumprir a legislação vigente. O senhor comentou do número 156. Acredito que hajam muitas pessoas que entram lá em contato para reclamar, né? Ali nessa reportagem acabou não entrando, mas existem cadeirantes também, né? Que reclamam dessa mobilidade ali que atrapalha. Como é que o senhor vê essa questão? Cadeirantes, pessoas idosas com dificuldade de locomoção, deficientes visuais, mesmo senhoras com suas crianças em carrinhos de bebês, por isso que se exige pelo menos 2 metros livres de obstáculos. O Luciano, que é o diretor executivo da Abrazel, comenta que a legislação federal diz 1,5 metro, né? Mas a gente sabe que em Curitiba são 2 metros dentro dessa legislação, para evitar realmente qualquer transtorno para os cadeirantes e carrinhos de bebês. Secretário, eu gostaria agora de mudar um pouquinho de assunto, a gente deixar essa questão aí da mobilidade, pelo menos este nicho da mobilidade um pouquinho de lado, para a gente falar um pouquinho sobre um outro decreto, que é o 309, que regulamenta o serviço de valets aqui em Curitiba, né? Esse decreto, ele já está funcionando? Em que pé que está? Já está funcionando. Nós tínhamos, desde 2010, uma lei que estabelecia a possibilidade do Valet Park. Não tinha sido regulamentada nas gestões anteriores. Na gestão do prefeito Gustavo Frutti, nós estudamos durante quase um ano as regras a serem adotadas e regulamentamos através desse decreto 309. A fiscalização é feita em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, com a Guarda Municipal e a Secretaria de Trânsito, e muitas vezes junto da Ação Integrada de Fiscalização Urbana, da AIFO, que visita bares e restaurantes e casas noturnas, geralmente quartas, quintas, sextas e sábados à noite. Mas junto com a AIFO é evidente, estão aí a Vigilância Sanitária, está aí o Corpo de Bombeiro, está aí também a Secretaria de Meio Ambiente com relação à possibilidade de ruídos e poluição sonora. Então todos fazem parte desse grupo de ação integrada que visitou os bares. E os valet parks, como qualquer uso, está sendo fiscalizado. O que ele precisa para estar regulamentado o valet park? Primeiro, que a atividade comercial onde está o valet park tem alvará de funcionamento, é evidente. Em segundo lugar, que a empresa de valet park tenha um alvará de funcionamento estabelecido no seu escritório, na sua residência. Em terceiro, que ele tenha um convênio com um estacionamento, correto? Para a guarda dos veículos. Em quarto, que este local onde guardam os veículos também tenha um alvará de estacionamento, para poder ter as prevenções necessárias. Claro. E em quinto lugar, o seguro, para que possa levar o seu carro da frente deste comércio até esse estacionamento. Então nós temos sim fiscalizado,
Existem muitas denúncias de alguns bares em Curitiba que os manobristas deixam os carros na rua, na via pública, Justamente. sujeitos a furtos, sujeitos a algum acidente, né? Ou mesmo roubo do veículo. E, então a gente tenta regulamentar. Muitos reclamam da dificuldade de atender a legislação, mas é necessário. Como é que você vai liberar uma autorização de um valet park na frente de um imóvel que não tem alvará de funcionamento? Claro. Como é que você vai deixar com que ele trabalhe com o carro do usuário sem ter uma guarda segura? Então, todo mundo... E você utilizando-se da lei, você aí estará dando melhores condições e segurança e conforto para o usuário principal, que é o cidadão curitibano. Tá certo, secretário, vou te pedir licença mais uma vez, a gente vai voltar nesse assunto aí dos valets, que é um assunto bastante polêmico mesmo. Principalmente quero abordar essa questão aí da má utilização, má gestão desses valets, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto agora são os valets, aqueles estacionamentos em frente aos comércios gastronômicos aqui de Curitiba, bares e restaurantes. Conversando comigo, esclarecendo um pouco sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o secretário de Urbanismo de Curitiba, Reginaldo Cordeiro. Obrigado, secretário, mais uma vez pela presença. Não, é um assunto polêmico, né? Nós temos aí, nós tínhamos uma lei que exigia, né, esta regulamentação, mas que por um bom tempo ficou sem ser regulamentada e nós tivemos a possibilidade, através de estudos aprofundados, de regulamentá-la na gestão do prefeito Gustavo Frutti. Secretário, justamente sobre isso, a gente até comentou um pouquinho antes no bloco anterior até sobre isso, muitos valets funcionam de maneira irregular, ou seja, pegam o carro do cliente e não levam para um estacionamento privado, como o senhor bem orientou, e deixam na rua, onde lá o automóvel está sujeito a roubo, riscar, um amassado, né, alguma coisa. Existe uma fiscalização com relação a isso perante a prefeitura. Sim, né? Hoje existe não só a fiscalização acompanhada da ação integrada da AIFO, mas também esporadicamente é feito esse controle. Geralmente é mais à noite utilizado isso, porque é onde permite-se estacionamento nas vias públicas, né? Então nós temos feito sim essas fiscalizações, muitos dos comerciantes ou proprietários de valet têm nos procurado, o sindicato dos estacionamentos é favorável a essa cobrança, porque daí você vai depurar um pouco o mercado, vai realmente dar condições de trabalho, porque às vezes tem valets que estão totalmente irregulares, que a renda arrecadada vai líquida para o bolso do empresário, sem que ele tenha a preocupação de pagar impostos e taxas que darão a segurança e o conforto para o usuário. Então, vem aí o apelo para que os usuários comecem a pedir, né, o recibo, a nota fiscal e realmente verifiquem se na bancada do Valet Park ele tem o alvará de funcionamento e tem o seguro. Né? Ele tem que ter 3 itens básicos: o alvará de funcionamento dele, o alvará de funcionamento ou convênio com estacionamento e o seguro, para dar mais a segurança. Né? Então, o próprio cliente pode ou não validar essa irregularidade. E denunciando também para o 156 que a gente possa colocar no nosso roteiro de fiscalização essas casas que, porventura, se beneficiem dessa irregularidade. Caso contrário, se acontecer algum incidente com o automóvel, o cliente não vai poder... Não tem como recorrer, né? Fica por conta da responsabilidade dele, né? E é evidente que ele deve até denunciar junto à atividade comercial, porque também a atividade comercial tem que ser conivente com a irregularidade, né? Acredito eu que a atividade comercial, se não está integrada e ter convênio com o Valet Park, ela deve denunciá-lo para que a prefeitura possa removê-lo deste local. E, secretário, com relação aos valores dos valets, existe uma taxa meio padrão ou cada um pode criar ali o seu valor? Não, nós cobramos uma taxa de utilização do espaço na via pública, como se cobra das mesas e cadeiras na calçada. Entendi. Né, para o município. Mas a cobrança dele para o usuário depende somente dele com o usuário dentro do mercado de valores aí utilizados na área de estacionamento.
Tá certo. Secretário, vamos mudar de assunto mais uma vez? Agora eu gostaria de falar com o senhor com relação a um decreto também que foi assinado no ano passado pelo prefeito Gustavo Frutti, que estabelece a obrigatoriedade de estacionamentos para bicicletas em prédios comerciais, residenciais, em prédios públicos também, né? Correto. Como é que está a implantação dele? E você começa a notar que esses decretos importantes, todos começaram a ser pautados através da gestão do Gustavo Frutti. Então, só para esclarecer que é uma gestão séria, que é uma gestão que está com interesse muito grande em atender ao usuário, dar mais conforto e segurança. Todos esses decretos aconteceram agora, mas poderiam ter acontecido antes. Sim. O da bicicleta, a lei é muito antiga e nunca tinha sido regulamentada. E nós, através do incentivo a diversas modalidades de transporte, resolvemos resgatar essa lei que dependia de uma regulamentação. E simplesmente regulamentamos a lei exigindo 5% da área de estacionamento de comércios e grandes centros comerciais destinados a bicicletas e motocicletas. Porque a motocicleta até que de vez em quando existia um espaço para ela de acordo com a necessidade, a bicicleta não. Então nós estamos exigindo, inclusive na aprovação dos projetos no município, que é pela minha secretaria, que é analisado e aprovado, dado o alvará de construção, a exigência de 5% dessa área para bicicletas. Então, o condomínio não precisa mais se preocupar em descobrir onde vai ter a guarda das bicicletas. O projeto tem que vir aprovado com a guarda das bicicletas, tanto na área residencial, como também na área comercial, que nunca existiam. Tem estruturas comerciais, centros comerciais, que já estão destinando áreas para atender a essa modalidade de transporte, que começou a virar uma mania saudável em Curitiba. Aqui em Curitiba é bastante. Eu quero convidar o senhor agora para assistir a uma reportagem que fala justamente sobre a regulamentação desse decreto. Vamos ver. O decreto assegura para o estacionamento das motos e bicicletas a proporção de 5% sobre a área mínima exigida nos estacionamentos dos automóveis. O documento vem de encontro com o objetivo do prefeito Gustavo Frutti de estimular cada vez mais entre os curitibanos o uso das bicicletas no dia a dia. Os espaços destinados para esses meios de transporte deverão ser preferencialmente contínuos, com área mínima de 3 metros quadrados e pé direito com altura mínima de 2 metros quadrados. Os veículos de 2 rodas poderão ter acesso compartilhado com os automóveis da rua até o local de parada, mas essas áreas devem estar próximas dos acessos de entrada e saída dos estacionamentos sempre que possível. O objetivo disso é evitar a confusão entre carros e motos, por exemplo, em pontos de manobra. O decreto assinado pelo prefeito regulamenta a Lei Municipal 6.273 de 1981, que dispõe sobre as áreas de estacionamento de motos e bicicletas em prédios habitacionais, comerciais e de serviços. Secretário, nós acompanhamos ali várias bicicletas estacionadas em locais ali impróprios, né? No meio da calçada ali, onde realmente dificulta o trânsito das pessoas. Isso agora, a tendência, então, é diminuir cada vez mais, Com né? certeza. E você nota ali que na reportagem, ele vai refletir o que eu falei. Uma lei de 81, 32 anos depois, precisou que as pessoas Chegasse pudessem alguém para decretar isso. botar Então, valendo, é né? isso que eu chamo a atenção da população de Curitiba sobre a maneira como o prefeito Gustavo Frutti administra, né? É pautado diretamente aos interesses, ao conforto, à segurança do munícipe. E é necessário, né? Nós temos que ter uma gestão séria, não dá mais para brincar com a administração pública, além dos órgãos regulamentadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, o mais importante é a população, né, que está em Curitiba, que precisa de respeito. Então é isso que nós estamos tentando fazer. E nem sempre acertamos, mas temos que tentar fazer o certo para tentar depois corrigir de acordo com a necessidade. Tá certo, estão tentando, né, secretário? Agora o senhor comentou aí do prefeito Gustavo, ele inclusive vai muito de bicicleta para o trabalho, né? A gente já viu, quem mora em Curitiba viu várias vezes, pode ver ao vivo ou pelo menos imagens repercutidas aí pela imprensa. Como disse ali na reportagem, a ideia desses estacionamentos é justamente fomentar mais a ideia do curitibano desafogar o trânsito de veículos, né, automotores, para a implantação das bicicletas. Com certeza, aumentou consideravelmente na nossa gestão a utilização das bicicletas. Nós temos visto, inclusive a própria Via Calma, que foi implantada na 7 de setembro para a Copa do Mundo, tem sido compartilhada com os veículos, tem tido um respeito, né, porque existe já numa lei federal
que o veículo tem que estar a 1,5 m no mínimo de distância da bicicleta e vice-versa. Então, não é só o veículo que tem que respeitar a bicicleta. A bicicleta também tem que respeitar o veículo, né? Então tem que se ter esse compartilhamento. E o prefeito foi sim, inclusive na posse dele, nós acompanhamos o prefeito da Câmara dos Vereadores até a prefeitura de bicicleta, e é saudável, é importante, mas tem que ter uma regra para que todos possam utilizar sem problema nenhum. Existem algumas empresas que até vestiários estão fazendo para funcionários que optem em ir de bicicleta. Então, eu acho que é por aí mesmo. Nós temos vários exemplos fora do país, principalmente na Europa, que dão certo. Então, eu acho que vamos despoluir, vamos retirar um pouco os veículos das ruas, melhorando o transporte público e, por que não, a utilização da bicicleta. Tá certo, secretário. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco, esclarecendo mais aí sobre a questão de valets, estacionamentos de bicicletas e também aí os recuos obrigatórios em estabelecimentos comerciais aí de gastronomia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. É isso, eu que agradeço, e sempre que precisar estaremos aqui para esclarecer, e sempre dizendo, Curitiba ainda é a melhor cidade do Brasil, né? Já conhecida internacionalmente pelo seu transporte público, seu planejamento urbano, e tivemos o sucesso aí da Copa do Mundo, que nós fomos a cidade mais organizada da Copa do Mundo, padrão europeu, e a gente fica feliz por isso. E o senhor que esteve à frente da secretaria na época, né? E que a gente continue assim. Então, secretário, mais uma vez, obrigado, e obrigado a você também aí de casa que acompanhou conosco aí o programa. Até a próxima edição. Até lá.